Olá, a temática da nossa aula hoje continua sendo ainda acionistas. Hoje teríamos a oportunidade de trabalhar com aspectos importantes. Vamos fazer uma diferenciação entre acionista minoritário, acionista majoritário, poder de controle e trabalharemos com acordo de acionistas. Muito bem, para começarmos a trabalhar com o que foi proposto hoje, a primeira situação que eu quero destacar com os senhores é essa diferença entre acionistas majoritários e acionistas minoritários. Em aulas passadas, trabalhamos com poder de controle majoritário, poder de controle minoritário, mas não detalhamos bem essa questão referente a minoritários e majoritários. Vamos entender aqui a seguinte situação. Quero destacar que acionista minoritário, nos termos da nossa lei, é toda e qualquer pessoa, todo e qualquer acionista, melhor dizendo, que tenha um número de ações menor do que os acionistas opostos, né? Então vamos entender aqui. A nossa Lei 6.404, ela não faz uma distinção entre acionistas com direito a voto ou não, para a classificação no que se refere a acionistas minoritários. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para o nosso entendimento. Tecnicamente falando, eu entendo que acionista majoritário e minoritário tem que ser relacionado com o direito ao voto. Então nós teremos acionistas majoritários com aqueles acionistas que tiverem ações majoritariamente, maior número de ações com direito a voto. E minoritário, tecnicamente falando, são aqueles acionistas que terão, ações com menor número de direito a votos, ou ações, melhor dizendo, ações cujo o direito a voto é menor do que aqueles que têm ações com direito a voto. Essa é a ideia de majoritário e minoritário. Resumindo, olha, tecnicamente falando, reforço essa ideia. Acionista majoritário é aquele que tem maior número de ações com direito a voto. Me filio ao Fábio Conder Comparato, que diz que essa ideia de majoritário e minoritário tem que ter, por trás ali a questão relacionada ao voto. Então, tecnicamente falando, majoritário, maior número de ações com direito a voto. Minoritário, menor número de ações com direito a voto. Essa é a ideia de majoritário e minoritário. Mas, mais uma vez, olha, quero destacar, a nossa lei, a Lei 6.404, ela não faz essa distinção. Ela trata como minoritário até acionistas que não têm direito a voto. Isso mesmo. Se nós estivermos diante de uma sociedade anônima que tem ações preferenciais, para os efeitos da lei, minoritário será aqueles também que têm ações preferenciais. Para o nosso entendimento, ou para a nossa Lei 6.404, a ideia de minoritário não está atrelada única e exclusivamente ao exercício do direito de voto. Minoritário também são aquelas situações em que nós temos ações, como dito, preferenciais. Os acionistas preferenciais para a nossa lei também são considerados aí como minoritários. É importante destacar também que quando nós falamos em majoritário e minoritário, nós temos que lembrar que isso não quer dizer que alguém que seja majoritário, ele terá o poder de controle. Não. Vamos pegar aqui a seguinte situação. Imaginemos que nós tenhamos um acionista A e esse acionista tenha 90% das ações com direito a voto. Ele é um acionista majoritário? É. E nós temos um acionista B que tem apenas 10% das ações com direito a voto. Ele será, portanto, um acionista minoritário. Agora, qual dos dois que tem o poder de controle? Depende. Já tivemos a oportunidade de ver. O nosso artigo 116 da lei nos diz que, para ter o poder de controle, há necessidade de se conjugar duas situações, quais seja, que nós tenhamos aí o maior número de ações com direito a voto que mantenha ou que dê a possibilidade de manter o controle, então o maior número de ações com direito a voto, e que esse controle seja efetivamente exercido. Então, depende da situação e do caso concreto. O acionista A, se ele exercer o seu direito, inegavelmente, ele terá o controle majoritário. Mas o acionista B, que tem 10%, se o acionista A, que tem 90% das ações, não quiser exercer o controle será exercido aí pelo acionista B. Então nós não podemos confundir acionista majoritário com poder de controle. Não, poder de controle depende de ter o maior número de ações com direito a voto e efetivamente exercer esse direito a voto. Agora, no que se refere ao acordo de acionistas, é importante destacarmos para que serve um acordo de acionista. O acordo de acionista está trazido lá para nós no nosso artigo 118. O acordo de acionista
é uma situação pré-estabelecida, ou os acionistas têm a possibilidade, em um contrato, de pré-estabelecer situações, regras, que eles entendem que são favoráveis para eles. Os acionistas, então, previamente vão realizar um acordo. Nós teremos aí um conjunto de acionistas. E eles podem deliberar sobre o quê? Esse conjunto de acionistas podem unir esforços e materializar esses esforços em um contrato. Eles podem deliberar sobre a compra e venda de ações, pode deliberar sobre os direitos de preferência, pelo exercício do direito de voto e pelo exercício do poder de controle. Então imaginemos que um grupo de acionistas queira ter o controle daquela sociedade. O que eles podem fazer? Podem fazer um acordo de acionistas e pré-estabelecer a forma que aquele controle vai ser exercido. Para que se faz acordos de acionistas? O acordo de acionista ele se mostra muito importante para evitar aquelas brigas que os sócios normalmente acontecem no dia a dia daquela sociedade. Para que as matérias elas sejam previamente estabelecidas e assim não haja tanta necessidade de discussões em assembleias. Essa é a ideia importante do acordo de acionistas. Agora o artigo 118 nos traz algumas situações que são importantes que nós temos que nos atentar. A primeira delas, e eu ressalto com os senhores, é o seguinte: para que a companhia tenha ciência do conteúdo daquele acordo, o artigo 118 nos preconiza que esse acordo ele deve ser assentado, averbado lá na sede da companhia. Ele deve ser entregue para a companhia. Claro, se se trata de uma situação em que nós temos o acordo ali entre os sócios e acionistas, para que essa companhia tenha conhecimento do que foi acordado naquele instrumento, ele tem que estar arquivado lá na sede da companhia. Então, a primeira situação em acordo de acionistas é que ele esteja arquivado na sede da companhia. Não se esqueça disso. Além disso, no que se refere ao acordo de acionista, pegando aqui o que é importante para nós, a nossa lei nos traz alguns mecanismos para a solução de conflitos em assembleia. O primeiro desses mecanismos está lá no artigo 118, parágrafo 8º, que fala o seguinte: olha, se nós tivermos um acordo de acionista, se esse acordo estiver previamente arquivado na sede da companhia, é importante que ele esteja previamente arquivado na sede da companhia, acontecendo uma assembleia, os acionistas devem votar nos estritos termos daquele acordo. Se porventura um acionista votar contrariando ao que está disposto no acordo, e por isso que ele tem que estar arquivado na sede da companhia, para que a companhia tenha ali ciência do que foi previamente acordado, se algum acionista votar contrariando aquele acordo de acionistas, né, esse voto não será computado. Esse voto será excluído. E aí tem que verificar se a vontade do acordo prevalece ou não. Então, esse mecanismo trazido no artigo 118 é simplesmente não computar o voto, lembro mais uma vez que tem que estar previamente arquivado na sede da companhia, não computar o voto daquela pessoa que votou contrário ao acordo de acionista. Se o acordo de acionista for vencedor, a vontade do acordo prevalecer, está decidida a questão, não há que se falar mais nisso. Mas pode acontecer situações em que a vontade do acordo ela não vai prevalecer. Nesse caso, o artigo 118, parágrafo 3º, nos diz que, se a vontade do acordo não prevalecer, mesmo não se computando o voto, há necessidade de se realizar a execução específica. O que seria essa execução específica? Tem que ajuizar uma ação ou simplesmente ir para o procedimento arbitral, se tiver previsto isso, se não for um processo em que há a necessidade de ajuizar a ação, pode ser por arbitragem, né? Nós sabemos disso. Então nós teremos uma decisão do juiz, ajuizada a ação, ou uma sentença lá do árbitro, no sentido de que a vontade do acordo prevaleça. Nós temos que verificar as situações pelas quais aquele acionista não votou nos termos do acordo. Se não tiver justificativa, claro que será procedente e aí a vontade do acordo terá que prevalecer. Mas pode acontecer, né, que nós estejamos diante aí de situações que envolvam os defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, enfim, há de necessariamente verificar o que está acontecendo. O fato é que se não tiver justificativa, claro, a vontade vai prevalecer do acordo. Mas para prevalecer a vontade do acordo, perceba, nós tivemos que ajuizar uma ação ou tivemos aí um procedimento arbitral, porque há necessidade de um provimento jurisdicional, no sentido da ação, uma sentença ou uma decisão proferida lá pelo árbitro dentro de um procedimento arbitral. Mas essa previsão da execução específica do acordo de acionistas está lá no artigo 118,
parágrafo 3º. E, finalmente, nós temos aquela situação prevista no artigo 118, parágrafo 9º, que é justamente uma situação bem peculiar para nós, mas é uma situação, que nos beira ser bem aí óbvio, né? Uma situação óbvia, perdão. Por que é uma situação óbvia? Porque o artigo 118, parágrafo 9º, nos diz que o acionista que realizar um acordo de acionistas, se ele não comparece à Assembleia, ou se ele comparece e não exerce o direito de voto, o seu voto será nos termos que está preconizado ou que foi entabulado naquele acordo. É claro, o acordo de acionista, perceba, ele nasceu para previamente os sócios acionistas deliberarem sobre situações. Nessas situações, a partir do momento que tem esse acordo estabelecido, e eu quero crer que o artigo 118, parágrafo 9º, reforça essa ideia, é no sentido de que, existindo já, ou já estando pré-estabelecido aquilo que será votado, as matérias que serão votadas pelo acionista, não há necessidade de comparecimento, porque ele já exerceu lá, quando realizou o acordo, a sua manifestação de vontade. Ele já definiu quando que vai votar. E ele pode comparecer às assembleias justamente para reforçar o seu entendimento, para reforçar ali as suas ideias, para ter o direito de fala. Mas ele não precisa de votar, porque já votou nos termos do acordo de acionista. Nesse aspecto, então, olha, o acordo de acionista, uma vez firmado por aqueles acionistas, e nos termos ali estabelecidos naquele contrato, se aquela pessoa não comparece, o acionista que já assinou nesse acordo, ou se ele comparece e não vota, o seu voto será nos termos do acordo. Muito bem, tivemos a oportunidade, então, de trabalhar com outros aspectos relacionados aos nossos acionistas. Tivemos a oportunidade de trabalhar com situações de acionista majoritário, acionista minoritário, que não pode ser confundido com poder de controle. Esse foi o intuito. Tivemos ainda a oportunidade de trabalhar com acordo de acionistas. E algumas situações são importantes. A primeira delas, esse acordo escrito ou por escritura, instrumento particular ou escritura pública, o importante é que ele seja averbado na sede da companhia. E o artigo 118 nos preconiza alguns mecanismos de solução de conflito. Artigo 118, parágrafo 3º, execução forçada, né? Execução do próprio acordo. Artigo 118, parágrafo 8º, não computa-se o voto de quem votou em contrariedade ao acordo de acionista. E o artigo 118, parágrafo 9º, nós temos que aquele acionista que previamente estabeleceu o seu voto no acordo, se ele não vota na Assembleia, ou se ele vai à Assembleia, ou deixa de ir se ele vai à Assembleia e não vota, ou se ele deixa de ir naquela Assembleia, o seu voto vai ser computado nos termos do acordo que está preconizado. Agora sim, me despeço dessa aula, mais uma vez agradecendo. Muito obrigado e até os nossos próximos encontros.